aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo nome que está acima de todo nome. Obrigado pelo nome de Jesus. Obrigado pela obediência, por ser fiel até a morte, morte de cruz. Obrigado, Pai, porque o Senhor está acima de todo principado e potestade, domínio e poder. Muito obrigado, Pai, que o Senhor usou tudo, autoridade, e nos deu a igreja. Obrigado, Pai, porque nós temos autoridade na igreja. Obrigado porque nós temos autoridade sobre todas as obras das trevas. Muito obrigado, Pai, porque nós somos a manifestação do poder do Senhor nessa terra. Muito obrigado, Pai, porque a enfermidade não tem autoridade sobre o nosso corpo. Nós decretamos a cura sobre o nosso corpo, algo que foi conquistado na cruz, e é nosso direito como filhos e filhas termos a manifestação da cura em nosso corpo físico. Obrigado pela autoridade que o Senhor nos deu, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Ela é penetrante, Pai, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Muito obrigado pelo espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, para que a gente possa compreender, Pai, qual é a boa, perfeita, boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado porque nós estamos no lugar certo, Pai, com as pessoas certas e fazendo a coisa certa, Pai. Muito obrigado porque nós decidimos estar aqui nesse lugar esta noite para ouvir e receber a palavra do Senhor e colocar em prática, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a Tua palavra que confirma tudo que saiu da Tua boca, Pai. Tudo que o Senhor disse, o Senhor deixou escrito para que, Pai, nós também usássemos o que está escrito e dizer aquilo que está escrito, para que se manifeste em nossa vida, Pai. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela não é apenas algo escrito como um livro qualquer, mas a Tua palavra praticada, ela é algo vivo, que ela tem o poder para mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a história da nossa família, mudar a história dos nossos vizinhos, mudar a história da nossa cidade, mudar a história de todas as pessoas à nossa volta, Pai. Muito obrigado pela unção disponível para os Teus filhos. A unção que está dentro de nós, é a unção que vem sobre nós, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos ensina todas as coisas. Muito obrigado porque o Senhor nos faz lembrar de todas as coisas. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra, ela será ministrada aí, e os nossos corações estão prontos e férteis para ouvir, receber e germinar 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Pode se sentar. Cumprimenta o irmão que está do seu lado. Dá boa noite para ele. Graça e paz, a paz do Senhor. Paz seja convosco. Aleluia. Segunda-feira eu pensei num assunto. Falei, rapaz, faz tempo que eu não penso, que eu não vejo sobre autoridade do crente. Quem aqui ainda não ouviu falar sobre a autoridade do crente? Levanta a mão, sim, só para eu saber. Aleluia. Olha que bênção. Praticamente todo mundo já ouviu falar. Mas como a gente está crescendo e sempre tem filhos novos, existem pessoas que ainda não ouviram, que vão ouvir pela primeira vez. E você também vai ouvir pela primeira vez desde as 20 horas. Porque você pode ter ouvido alguma ministração sobre durante o dia, mas nesse momento você ainda até agora não ouviu. E também, se já ouviu, é bom, porque a gente aprendeu que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Amém? Não é ser repetitivo no sentido de ser maçante, mas é ser repetitivo no sentido de ser penetrante. Porque
a palavra, a gente aprendeu que quando aquela moça do fluxo de sangue, ela dizia consigo mesmo, essa palavra dizia consigo mesmo significa no original dizer continuamente. Então ela estava o tempo todo dizendo, se eu somente tocar em Jesus, eu vou ser curado. Então nós aprendemos nesse lugar todos os dias que nós precisamos falar a palavra. E o falar a palavra não precisa ser coisa nova todos os dias. Pelo contrário, a gente deve ser um bom praticante daquilo que a gente ouve todos os dias. E se para a gente memorizar algo, a gente precisa repetir ela pelo menos 80 vezes, imagina a palavra que, além de ser algo espiritual, tem o nosso adversário o tempo todo querendo roubar ela de nós. Então nós devemos sim dizer o tempo todo e falar a palavra o tempo todo, para que o inimigo não consiga roubar e a autoridade seja gerada em nosso coração, em nosso espírito, e com o tempo a gente vai crescendo e avançando em Deus, amém? Aí o pastor, ele me chamou e perguntou se eu podia ministrar hoje, daí eu falei, amém, já vou falar já sobre aquilo que Deus já tinha testificado no meu coração. E foi uma experiência muito boa, sabe, queridos? Porque eu já ouvi ministração de autoridade do crente, eu não sei dizer para você quantas vezes. Pelo menos 4 vezes, 3 vezes. Eu já ouvi a autoridade do crente no rema. Uma vez quando eu fiz o rema e 2 vezes depois servindo na monitoria. Então eu já ouvi bastante. E é interessante que eu fui estudar sobre e parece que eu não sei nada. E isso eu estou falando da aula, não estou nem falando de quantas vezes o pastor já ministrou sobre a autoridade do crente aqui. A Maria também, eu peguei algumas coisinhas que ela falou sobre a autoridade do crente aqui, porque ela também gosta de ministrar sobre a autoridade do crente. Né? Nossa mãe, ela é empoderada, aleluia. Ela tem autoridade para falar. E hoje eu tive uma experiência bem interessante, porque eu fui compartilhar com algumas pessoas sobre a autoridade do crente e eu descobri como é impressionante o quanto as pessoas carecem de entendimento sobre a autoridade espiritual. A gente sabe que existem autoridades naturais sobre a autoridade de pai, autoridade eclesiástica, autoridade governamental, autoridade policial, militar. Tudo isso é autoridade. Mas nós temos um tipo de autoridade que é uma autoridade que foge de todas as outras. Ela não foge no sentido de ser diferente, mas ela é de fato o que Deus ele nos devolveu. Essa autoridade a qual a gente sempre fala é a autoridade que um dia Deus deu lá em Gênesis capítulo 1 no verso 26. A gente vai começar por lá. Um dia Deus, com sua imensa sabedoria, né, infinita sabedoria, ele falou, rapaz, eu vou criar uma pessoa igual a mim. Aí ele disse, vou fazer o Marco. Também disse Deus, Gênesis 1, 26, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Essa palavra domínio, ela também pode ser traduzida como governo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os pássaros, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Então Deus ele nos criou para termos domínio, governo, autoridade sobre toda a terra. Então a terra
que hoje nós vivemos, nós temos o direito disso. Nós vamos ver hoje que Adão, quando Deus criou o homem, e o homem, por sua vez, pecou. E quando ele pecou, ele entregou essa autoridade de Gênesis 1, 26, que está lá, o pecado de Adão está lá no capítulo 3 de Gênesis. Ele entregou a Satanás. Até então, Satanás ele não tinha autoridade nenhuma sobre a terra. A autoridade era de Deus, e Deus, quando criou a terra, ele entregou essa autoridade para o homem. Mas aqui nós estamos falando sobre autoridades de coisas terrenas, nós não estamos falando autoridade espiritual. Por que Deus não deu autoridade espiritual para o homem? Porque, na verdade, ele o criou à sua imagem e semelhança. Então, o homem, ele criado por Deus antes de pecar, ele era autoridade igual a Deus. Constituída por Deus, então ele já tinha todo o domínio espiritual. Aliás, ele não existia nenhum pecado, não existia morte, não existia nada que o limitasse espiritualmente. Então ele era tão poderoso quanto Deus, me entendam bem, tá? Tão poderoso quanto para não. Daqui a pouco vão falar que eu estou falando que a gente é igual a Deus, né? E de fato a gente é um pouco parecido. Nós vamos ver, vamos mudar, quer ver? Por que a gente é parecido com ele? Está lá em Salmos 8, 4. Salmos 8, capítulo 4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem. Está vendo que esse filho do homem, não está aqui. O filho do homem, ele está com letra minúscula. E o filho do homem é o filho do homem terreno. Que o visites, fizeste-os. Quem? Falando que Deus fizeste o homem, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Versículo 6. Deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Então o homem, ele tinha autoridade sobre tudo. Tanto tinha autoridade sobre tudo que Satanás, ele não pôde fazer nada até ele conseguir enganar o homem. Aí nós vemos lá no capítulo 3 de Gênesis, que ele veio e encantou, não é encantou, né? Ele ludibriou a Eva. Veio com aquela conversinha fiada, que nem um jeitinho mineiro, né? Comendo pelas beiradas. Quando a Eva percebeu, já era, caiu no laço. E daí, não contente, ela foi lá e falou, vamos, você também, meu marido. Mas é interessante a gente saber sobre a autoridade 3 coisas. O que é autoridade? A autoridade, ela é o que Deus deu para o homem em Gênesis 1, 26. E quem tem autoridade? O homem foi constituído de autoridade, porém o homem perdeu a autoridade. Nós vamos ver no decorrer do tempo, fazendo um resumo aqui, que durante esse período em que o homem pecou e ele perdeu essa autoridade, Satanás tomou a autoridade. E ele, quando ele tomou a autoridade, Jesus posteriormente veio e, através do seu sacrifício, através da obra redentora de Cristo, nós tivemos acesso à nossa autoridade novamente. Que a Bíblia fala assim, que Jesus, ele reconciliou o mundo com Deus. Essa palavra reconciliar, tudo que é usado o prefixo re antes da palavra, no original, significa trazer de volta a forma original. Então, reconstrução, é construir novamente. Reconciliação é reconciliar, é trazer a forma original que nós tínhamos com Deus. Esse foi o papel de Jesus. Então hoje, nós em Cristo, todos nós que estamos aqui, acredito eu que já somos nascidos de novo, temos essa autoridade que Deus prometeu a Adão. Que Deus prometeu não, que Deus deu a Adão lá em Gênesis 1, 26. Aí a gente vê uma outra coisa sobre a autoridade para que ela serve?
Para que serve a autoridade? Porque Satanás ele está no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E nós hoje vivemos no mundo até a vinda de Jesus. Aí já entra outra matéria, já vamos falar sobre escatologia, que também é um assunto que eu gosto muito. Mas aí a gente vê que até Jesus voltar e fazer tudo o que ele precisa fazer na terra, e prender Satanás, e mandar Satanás para o lago de fogo, e tudo isso, nós estamos vivendo aqui. Então nós precisamos viver num mundo em que Satanás, ele é autoridade, com consciência de que nós temos mais autoridade do que ele. Ele tem autoridade sobre as pessoas do mundo. Sobre as pessoas do mundo, que eu digo é a natureza humana que ainda não nasceu de novo, que faz parte do velho homem, do Adão, do primeiro Adão caído. Quando eles falam de apagar o pecado original, seria nesse sentido que a igreja queria trazer, de apagar o pecado original. Por quê? Porque acredita-se que todo filho que nasce em pecado. Mas um filho de crente, ele não nasce em pecado, porque a relação sexual ela foi constituída por Deus e não pelo diabo. Então ele é algo santificado por Deus. No casamento, tá, queridos? Também tem que explicar isso, porque no dia de hoje o que é claro nem é tão claro assim, né? E é interessante que, como hoje, no mundo de hoje, o cristão, muitas vezes ele perece por conta de não ter consciência dessa autoridade, não saber o que ele pode. Inclusive, eu ouvi uma pessoa dizendo que nós como crentes, temos autoridade somente sobre as coisas naturais. Somente sobre os animais, os répteis, que a gente leu ali em Gênesis. Mas a autoridade sobre o diabo, não. Isso é muito fácil da gente entender que é uma maneira equivocada de se compreender a palavra, porque a Bíblia diz em Lucas 10, abre lá comigo, Lucas 10, XIX. Oh, aleluia, o Senhor é bom. Eis que eu vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Meu Pai, todo o poder do inimigo. O poder do inimigo é algo natural? Não, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é carnal, mas ela é espiritual, contra principados e potestades. E ela também é uma luta já vencida. Em Efésios capítulo 6, quando fala sobre a armadura, fala assim, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes. Não é para lutar, porque a luta já foi vencida. Então hoje nossa posição em Cristo já é uma posição de herói. Sabe, você já pensou você hoje entrar num ringue sabendo que no final daquela luta você já ganhou? Seria como se fosse isso. E ainda vai além. Nessa luta, você não precisa nem ficar se matando ali, tomando muita porrada. Você só toma se você quiser. Mas, na regra, está dizendo que é para você ficar... Em Efésios capítulo 2 fala isso. Que é para você ficar sentado com Cristo, que é essa posição que te fez ser vencedor. Então, pode vir um inimigo lá no ringue querer fazer o que quiser com você, e você ali sentado, apenas com a sua boca, você vai conseguir vencer aquela luta. Mas é interessante a gente saber isso, porque é a nossa boca, a nossa língua, a nossa confissão de fé, que vai nos encher, para que a gente possa, a Bíblia fala,
também que eu criei, por isso aqui falei. Então, nós cremos, por isso também falamos. Então, quando a gente fala a palavra, nós nos enchemos de fé e juntamente a fé, a autoridade estão andando tudo junto ali, quando também o conhecimento, para que a gente possa compreender tudo o que Deus ele nos prometeu. E a gente vê, como eu disse, eu ouvi uma pessoa dizendo que a autoridade que temos é apenas natural. Então, essa pessoa, se o diabo vir querer perturbar ela na casa dela com uma enfermidade, com uma falta, ou até mesmo numa manifestação de um demônio, né, na vida de alguém, ele para expulsar esse demônio, ele vai ter dificuldade, porque ele não entende a autoridade que ele tem. Às vezes fica brigando ali com o demônio, um monte de gente segurando, sendo que na verdade é apenas você dizer uma coisa, que é o que nos dá acesso a essa autoridade. A chave da autoridade é o nome de Jesus. A Bíblia fala que Deus nos deu um nome que está acima de todo nome. Esse nome é o nome de Jesus. E esse acima de todo nome é acima de toda enfermidade, é acima de toda falta, seja financeira, seja carência emocional. Esse nome de Jesus está acima de depressão, está acima de deficiência de vitamina, está acima de qualquer coisa que existe o nome de Jesus está acima. Amém? Vocês estão comigo? A autoridade, ela no original significa exousia, no grego. E essa palavra, ela significa o poder que se foi investido por alguém. Hoje, no Rema a gente usa esse exemplo que é muito fácil de ser entendido. A Polícia Rodoviária Federal, ela é uma autoridade, amém? E quando um policial rodoviário federal, tem gente que corre dele, mas quando ele está na posição ali de comando, né, na posição na pista, e ele dá sinal para você encostar, você precisa encostar, porque senão vai ter muito dano com relação, se você não encostar, você pode até ser preso. Mas o fato é, que ele é uma autoridade constituída por alguém. No caso do policial, o governo constitui essa autoridade sobre ele. E mesmo ele sendo uma autoridade empoderada, se ele tiver na Dutra, a paisana, sem uniforme, e ele pedir para você encostar, você não é obrigado a saber que ele é uma autoridade. Então, provavelmente, se você não estiver muito atento, você ainda atropela esse policial ainda. Ele deixou de ser uma autoridade? Não, ele só não estava vestido com o seu uniforme, ele não estava ali executando o seu trabalho. E às vezes nós temos a autoridade em Cristo, porém, muitas pessoas crentes já não têm a consciência dessa vestimenta de autoridade. E ela acaba tentando fazer muitas coisas, mas ineficazmente, por conta de uma falta de consciência daquilo que ela carrega. E nós vemos em Efésios 1, 20 a 22, que é um outro texto em que eu acho bem... Gálatas... Efésios, estão chegando. O qual exerceu ele em Cristo. A qual exerceu ele em Cristo foi Deus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. As pessoas também às vezes confundem isso, falando que o assentar à direita nos lugares celestiais está relacionado a uma vida vindoura. Mas não, porque em Efésios, no capítulo 2, no verso 6, fala assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez, já no verbo passado, ou seja, nós que aceitamos a Cristo,
ressuscitados com ele, nova natureza, nos fez assentar nos lugares celestial com Cristo. Então essa é a nossa posição. Essa autoridade delegada por ele, nós estamos aqui juntamente assentados com Cristo, que foi a posição que eu disse, usando o exemplo do ringue. No versículo 21 diz assim, do capítulo 1, né? Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir. Não só no presente século, mas também no vindouro. Isso já dá uma já dá uma noção de eternidade para nós. Que não é somente hoje que nós temos esse domínio, mas é por toda a eternidade. Então isso nos levanta um outro ponto muito interessante também, que é com relação à nossa vida eterna. É muito melhor estarmos em Cristo, desfrutando dessas coisas aqui, com a certeza de que a vida eterna também será assim. Mas nós não precisamos esperar a vida eterna para desfrutar dessa autoridade. Porque a Bíblia também diz, que em Isaías 1,19, que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Em outro texto também diz que nós reinaremos em vida. E não tem como você reinar em vida e desfrutar de toda a plenitude de Deus. Nossa, gente, hoje está tão interessante, estava vendo uma coisa diferente aqui. Eu falei, o que está diferente? É o Marcelo, ele está sentado aqui, rapaz. Aleluia, que coisa boa. Que alegria, muito bom isso, cara. De verdade mesmo. É um tempo em que a gente consegue focar, né? E prestar atenção, amém. Vamos voltar aqui, gente. A outra questão é sobre o domínio. Porque Deus ele nos deu autoridade e também nos deu domínio. O domínio está relacionado a governar, está relacionado a dominar, submeter e a governar sobre alguma coisa. Então, hoje nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós sabemos que um embaixador que pertence a uma nação, ele quando vai a outra nação, ele não depende da economia daquela nação. Mas ele está sujeito às leis e a receber os benefícios da nação que enviou. Por exemplo, um americano que tem uma embaixada aqui no Brasil, que tem embaixada americana no Brasil, então quem fica na embaixada é realmente um americano. E dentro daquela embaixada, as leis que governam ali é as leis americanas. E tudo que precisa ser dado, feito para aquela pessoa, é a nação que enviou ele para cá que vai sustentar ele. Então, se hoje nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, quem nos enviou? Foi Cristo, foi Deus. Então, nós temos autoridade, nós temos o direito de desfrutar tudo o que Deus fez e tudo o que Ele tem. Então, falta não é algo natural para o crente. Não deve ser algo que você aceite passivamente. Porque a nação que te enviou, ela te enviou suprida. Quando a Bíblia fala que nossa pátria é o céu, realmente a nossa pátria, ela é o céu. É de lá que nós recebemos as coisas. E como que nós recebemos as coisas de lá, né? Parece tão longe. Só que, na verdade, esse tão longe está tão perto. Está dentro de você. A Bíblia diz assim que a tua palavra está perto de ti, na tua boca. Então, ela está, todas as necessidades suas, está realmente debaixo do seu nariz. Aí, a gente vê que, quando nós falamos, né, sobre Adão ali, quando Deus criou Adão, ele perdeu, e Adão pecou, ele perdeu o domínio. Nós falamos sobre isso já no início. Como que eu sei que ele perdeu o domínio e que Satanás se tornou o dominador? Abre lá comigo em Lucas 4, no verso 6. Lucas 4, 6.
Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. Volta um versículo, por favor, para a gente entender o contexto. Volta mais um. Volta no 5 lá de novo. E elevando, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Aqui, esse elevando-los, esse contexto, para quem ainda não se lembra, é aquela fase em que Jesus ele é tentado, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e lá no deserto ele passou os 40 dias e ele foi tentado pelo diabo. E durante esse diálogo dele com o diabo tentando enganar ele, igual fez com quem? A gente já viu essa história. Com Eva, lá no jardim. Só que Jesus ele já estava tão cheio da palavra que ele não conseguia ser enganado, porque aquela palavra era algo vivo dentro dele. Tanto que todas as vezes em que o diabo fala alguma coisa do que está escrito, Jesus também rebatia com algo que estava escrito. Porque o diabo ele não cria nada novo, ele só tenta deturpar o que já existe. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Porque ela me foi entregue. Não está escrito isso? Se ela foi entregue a ele, foi porque alguém deu. E eu até comentei com essa pessoa que falou sobre autoridade, ainda falei assim, eu acredito que Deus, sendo Deus, ele não seria tão inocente a ponto de entregar a autoridade que ele tinha para o próprio diabo. Até porque quando o diabo tentou fazer alguma coisa, eu acho que não vai dar tempo da gente ler. Até dá. Vamos lá em Isaías 14, 12. A gente vai ver o que Deus fez quando o diabo tentou ter autoridade. Isaías 14, 12. Vamos antes de Isaías, vamos ler Ezequiel 28, 13. Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas e te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, jafira, carbúnculo e esmeralda. Ouro, se lhes fizestes engastes, ornamentos, no dia em que fostes criado. Foram estes preparados. 14. Tu eras querubins ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. O brilho das pedras andava. 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti. Satanás era uma pessoa, né? Um anjo perfeito. Vocês viram, nós acabamos de ler quantas coisas maravilhosas que descreviam ele. Uma pessoa assim sensacional, que tinha tudo. Ainda fala lá no início que ele estava no Éden, estava bombando. Interessante essa parte do estava no Éden, depois eu vou até puxar um pouco mais, que eu não tinha reparado nisso ainda. E ele tinha tudo, de glória, honra, coroaste as pedras, as coisas, tudo, mas até que um dia ele olhou e ele não estava contente com aquilo. O pastor José Roberto sempre fala, eu amo essa frase que ele fala, que Satanás, a síndrome de Lúcifer é o desconforto de estar embaixo, o desejo de ser igual e o desejo de estar acima. Esse era a iniquidade que se achou nele. Ele era tão bom, que ele não aceitava se submeter à autoridade de Deus, porque ele queria algo mais. Inclusive, ele tinha inveja do homem, porque Deus fez tudo o que ele tinha e colocou no homem.
Você imagina o tamanho do ódio que Satanás tem da nossa vida. Ele não quer somente brincar com a gente ou tentar fazer da gente um fantoche, não. Ele quer realmente nos matar, nos destruir. Porque tudo que a gente tem é o que ele sonhou a vida toda. Só que nesse momento em que ele quis ter tudo isso, o que Deus fez? Não, aqui não. Aí agora a gente vai lá em Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu te dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isso era o que Satanás tentou fazer, e o que Deus fez com ele? Lançou ele fora. Junto com ele veio toda a liderança dele lá, um terço, veio junto também, e aí deu ruim para todo mundo. Ou seja, aí já entra um outro ponto, para a gente entender que está um pouco fora de autoridade do crente, mas está ligado à submissão e autoridade. Que nós devemos sim ser sempre submisso à nossa liderança, independente mas antes da gente ser até mesmo submisso à nossa liderança, nós devemos ser submissos à palavra. E se algum líder, e eu falo isso até mesmo, como dizia o apóstolo Bud, até mesmo se algum dia eu pedir a alguém do diaconato, a qual hoje eu sou líder, eu estou líder, né? Falar algo que esteja fora da palavra, você tem a total liberdade, não somente a liberdade, mas a obrigação de não fazer. Por quê? Porque você deve, antes de ser submisso ao seu líder, ser submisso à palavra. Porque quando você faz isso, você se guarda. Satanás, ele tentou fazer algo além do que era para ser feito, e junto com ele levou a cambada dele tudo. Porque eles não prestaram atenção que eles estavam indo para o caminho errado. Já brincaram de siga o líder? Antigamente tinha essas coisas, né? Porque quando deu ruim para eles. Mas, enfim, quando Deus não deu autoridade para ele, tanto que tirou da posição em que ele estava. E ele caído, ele fez o quê? Eu preciso dar um jeito de conseguir essa autoridade que eu sempre sonhei. Ele foi, enganou Eva, e ele, através da enganação de Eva, ele conseguiu essa autoridade sobre essa terra. Mas Deus, ele nunca é pego de surpresa. Então, Deus já falou, Jesus, agora nós vamos lá, a palavra, né, que Jesus ainda era a palavra, não era a pessoa física de Jesus, veio e ele nos retomou, né, como eu disse, ele reconciliou, ele nos trouxe de volta a essa posição de autoridade. Em Lucas 10, 19, a gente leu lá que a autoridade sobre todas as coisas, inclusive as obras das trevas, estava sobre a gente. Em Colossenses 2, 14, também diz algo muito interessante, que é assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso é o que nós temos hoje, queridos. É sobre tudo, não é sobre somente o natural, não é somente sobre o espiritual, mas é o governo e a autoridade sobre tudo nessa terra. Nem a morte tem autoridade sobre a nossa vida. Mas que heresia, todo mundo vai morrer um dia. Será? Se Jesus voltar agora, nós não passaremos por essa morte. E ele pode voltar agora, porque a Bíblia mesmo fala que o dia e a hora ninguém sabe. Mas já estão falando isso há 2000 anos. Mas cada dia que passa está mais perto.
A gente não sabe quando vai ser, mas está mais perto que ontem, isso é certeza. Então, a morte, para nós, não é uma morte. É a certeza de uma vitória. Por quê? Após a morte, a gente vê lá, o ladrão da cruz, e também em escatologia fala sobre isso, que quando o ladrão da cruz, ele está do lado de Jesus, ele se arrepende, ele repreende o pessoal lá, o pessoal que estava do lado dele, criticando ele, ainda vira e fala assim, ele não fez nada. Daí, depois que ele fala isso, ele vira e fala assim para Jesus, mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino? Aí Jesus vira para ele e fala assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Até aquele momento, quando Jesus ele cita o paraíso, o céu ali no caso, ninguém estava lá. Ninguém que morreu até aquele presente momento. Então, aí entra um outro ponto muito interessante também, que é a respeito de perdão e a respeito de pecado. Eu amo falar sobre amor, sobre perdão, todo mundo sabe, eu ministro sobre isso toda vez. E o céu, ele foi inaugurado por um ladrão. O céu, ele não foi inaugurado por uma pessoa que estudava a Bíblia a vida inteira, que era santo, que era um mestre da palavra, cheio de eloquência, por Abraão, por Isaac, por Jacó, por Davi, por ninguém. O céu foi inaugurado pelo ladrão. Tanto que foi depois da morte de Jesus, em que ele desceu até o Hades, que era o inferno, e ele levou cativo o cativeiro. Então, após a morte de Jesus, ele falou assim, isso está falando eu, não a Bíblia, tá? Ele levou o ladrão lá, falou, aqui o céu, olha que bonito, aleluia. Fica aqui agora que eu vou lá buscar o restante do povo, já que eu volto. Aí ele foi até o Hades, né, o inferno, e ele resgatou o pessoal da antiga aliança e tal. Enfim, isso é outra ministração. Mas o interessante é que o céu, hoje, quando nós morremos em Cristo, o apóstolo Paulo, ele fala assim, gente, para mim, morrer, ele é lucro. Eu queria muito morrer agora. Eu estou parafraseando, mas é bem assim que ele fala. Eu queria muito, para mim era incomparavelmente melhor estar com Cristo. Ou seja, para mim, se eu morrer hoje, é lucro. Mas aí ele fala assim, mas se a vida que eu vivo ela pela fé. E se eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a nossa consciência, como cristão que tem a autoridade em Cristo, nós devemos usar essa autoridade para pregar a palavra, porque era o que o apóstolo Paulo fez e ele nos ensinou isso. A nossa vida cristã não deve ser uma vida egoísta, somente para desfrutarmos dos benefícios. Os benefícios são consequência da nossa vida. Porque temos todas as coisas e nós, pelo fato de termos acesso a todas as coisas, cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida, essas coisas, elas chegam até nós e elas vão nos alcançar. A prosperidade, o dinheiro, ele vai vir, ele é algo assim, é só questão de tempo. Pode ser ainda hoje. Pode ser amanhã, mas a fé que nós temos é para hoje, então a gente tem que crer que sempre, todos os dias, a nossa vida será melhor, a nossa vida será completa. A Bíblia diz assim que a vida do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aí já caminhando para o final, em Romanos. Não, vamos ler um trecho antes. Nós lemos Efésios capítulo 1, né, até o 20, eu acho que eu não li o 22, eu li somente até o 21. No 22 diz assim, e pôs todas essas coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O que é a igreja?
Ah, eu sou a igreja. A gente escuta às vezes falar isso. Eu sou a igreja, eu sou a igreja, eu não sou a igreja. Quem que é a igreja? A igreja somos nós, o corpo de Cristo. Sozinhos, nós somos um membro. Mas, conectados, nós pertencemos a esse corpo. Esse próprio versículo fala que ele sendo o cabeça. Então, ele é o cabeça e nós o corpo. Então, esse corpo, ele é a igreja. Até então, não se falava sobre essa palavra, igreja. Na antiga aliança não se falava sobre isso, mas somente na nova aliança, que foi quando criou-se essa palavra. Igreja, que significa os chamados para fora, um ajuntamento santo, é uma igreja. Então, isso também nos faz lembrar algo muito importante, que é a congregação, o congregar. Você nunca vai ser a igreja ou o corpo completo dentro da sua casa, sem uma liderança, sem um pastoreio, porque foi Deus quem criou isso. Deus, o governo de Deus, ele não nós vivemos numa democracia. O governo de Deus não é uma democracia, que você levanta sua mão e fala, eu não concordo, eu vou votar no 22, eu vou votar no Satanás. Não, no caso é o outro número, né? Mas não, você não tem esse direito de escolher. Porque o reino de Deus, ele é governado por ele. E ele deu essa autoridade à igreja. Então, nós, nesse ajuntamento, todos nós aqui, ajuntados e entendendo, compreendendo cada vez mais sobre a palavra, sobre a autoridade, sobre o que temos, sobre o que podemos e sobre quem somos em Cristo, nós vamos crescer e desenvolver para que essa igreja chegue ao pleno crescimento daquilo que Deus tem preparado. Nós não sabemos se o número, nós sabemos sim, né? Porque pelas coisas que Deus faz nesse lugar, pelas cadeiras que chegam nesse lugar, uma coisa é certa: o número de pessoas que Deus tem para esse lugar não é o número de pessoas que nós estamos vendo aqui, porque existem cadeiras vazias. É bem verdade que se vir todo mundo no culto hoje, vai encher todas não, as que estão aqui, mas ainda tem cadeira lá fora. Que ainda existem pessoas que pertencem a esse lugar, que elas ainda não sabem. E é o nosso papel, quanto o corpo de Cristo, viver essa vida consciente da autoridade, daquilo que a gente tem, para a gente lá fora poder trazer esse povo. Porque uma ovelha gera uma ovelha. Não é um pastor que gera uma ovelha, o pastor, ele cuida das ovelhas. Mas quem gera a ovelha é a ovelha. E uma ovelha, ela precisa estar bem alimentada para poder gerar outra ovelha. Ela precisa comer coisas boas, você precisa vir ao culto, você precisa assistir culto na sua casa, ouvir palavras boas na sua casa também, porque hoje em dia, com tantos alimentos que nós temos através do YouTube, corre-se um sério risco de ouvir coisas que pode acabar adoecendo a sua fé. A Bíblia fala, o pastor ele sempre ensina sobre vários tipos de fé, mas a nossa fé ela pode acabar sendo prejudicada, a nossa vida cristã ela pode acabar sendo prejudicada com aquilo que a gente ouve. Porque a fé vem por ouvir a palavra. E nós devemos ter convicção do que nós ouvimos. E uma boa palavra, e é um conselho que eu ouvi e que eu dou a todos, que você, para se alimentar quando chegar na sua casa, ministrações da igreja, da visão a qual você faz parte. Deus, ele também está em outros templos. Nós não somos a melhor igreja, mas nós somos uma das. Nós não somos a única igreja, a única denominação, não, até porque a gente nem gosta muito desse rótulo de placa, de coisas. Nós somos fiéis, sim, à visão a qual nós pertencemos. E essa visão é a que nos sustenta. Essa visão é a qual Deus nos plantou, é nela que está o nosso crescimento. E quanto mais conectados, quanto mais enraizados nós tivermos a esta visão, maior será o nosso crescimento.
Então, quanto mais você se expõe à palavra, ao culto e à sua vida cristã, hoje eu confesso que eu estou muito feliz em ver bastante gente na quinta-feira. Porque normalmente a quinta-feira, o pastor ainda brinca que não é café com leite, parece que o povo não sei o que tem com quinta-feira. Que prefere vir só no domingo. Imagina, querido, se a gente fosse comer apenas uma vez por semana. Se alimentar uma vez por semana, como estaria a nossa saúde física se alimentando uma vez por semana? Se uma vez por dia, nossa, eu comendo 5 vezes por dia já fico com fome. Imagina uma, misericórdia. Mas, olha que interessante, como é bom a gente entender sobre a autoridade, sobre a nossa posição hoje, para a gente desfrutar dessa autoridade. A autoridade é algo conquistado por nós, mas ela é algo que essa revelação ela é gradativa. Porque Deus ele não pode confiar um carro para uma pessoa menor. Às vezes a gente ora pedindo coisas ao Senhor que às vezes nós naturalmente não estamos aptos para receber aquilo. Ah, eu quero trabalhar como engenheiro na Gerdau. Deus, eu chamo a vaga de engenheiro na Gerdau. Gente, eu não fiz engenharia, não. Sabe quanto que Deus vai me dar? Não vai me dar, porque existe um processo de crescimento. A janela, nós falamos também, esse ano teve bastante palavras sobre janelas de oportunidade. A janela de oportunidade, ela vem para todo mundo, mas você tem que estar preparado para essa janela de oportunidade. Se o inverno vier e você não tiver com blusa de frio, você vai passar frio. Isso tudo está relacionado à autoridade, porque uma pessoa que ela é autoridade, ela não é prega desprevenido. Um líder militar, ele tem as suas estratégias ali para poder governar, para poder dominar aquela situação, para poder avançar e sempre buscar a vitória. E a vitória que eu digo, ela está relacionada diretamente ao quanto a gente conhece da palavra e desfruta da revelação, do rema da palavra. Quando a gente fala da escola rema, essa palavra rema significa algo vivo, uma palavra revelada. Não é um conhecimento natural. E esse conhecimento revelado, ele vem através da congregação, através da oração em outras línguas, através da vida de consagração. Aí, para encerrar, Romanos 5, 17. Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, esse um só reinou a morte está falando sobre Adão. Através de Adão a morte foi introduzida. Nós falamos, demos uma pincelada sobre o pecado original. É interessante a gente saber que, como eu disse, que filhos de cristãos, todas as pessoas que nascem, não existe esse pecado que ele carrega de uma geração para outra. Não, esse pecado é todo mundo por conta de uma natureza pecaminosa lá de Adão. E para você sair dessa condição de pecador, dessa condição de pecado original, você precisa entregar a sua vida a Jesus, nascendo de novo do Espírito, e também Jesus ele nos orientou que é nascer também da água. Aí sim o batismo nas águas faz sentido, para que a gente possa, como uma nova criatura, sepultar o velho homem e como nós mesmos, aceitando com a nossa própria mão, nascendo de novo. Aí diz, pela ofensa de um reinou a morte, vírgula, muito mais, não só contente em falar que vai reinar a vida em Jesus, ele ainda fala, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber,
Jesus Cristo. Então hoje a nossa posição é de reino em Deus. E a gente sabe que um rei que reina, ele não reina com necessidade. Ele é totalmente suprido por todo o seu reinado. Mas também é interessante que nesse reinado, se ele não governar bem o seu reinado, ele vai passar por algumas dificuldades. E a culpa não está no reinado, mas está no governo em que ele não está administrando corretamente. Mas eu declaro em nome de Jesus que nós que estamos recebendo essa palavra hoje, vamos crescer, vamos avançar e aprender cada vez mais sobre a autoridade, sobre aquilo que a gente tem. Nós iremos sim desfrutar desse reino em vida, de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um. A Bíblia fala assim: eu sei os planos que tenho ao vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês mesmos desejam. Então o plano de paz de Deus, ele é um plano totalmente suprido, sem falta, sem doença, sem nada. E às vezes, para desfrutar de tudo isso, nós precisamos apenas de uma coisa: falar com a nossa boca. Crer que aquilo que a gente diz, que aquilo que a gente vive, ele tem poder o suficiente para nos tirar de uma situação de falta, para nos tirar de uma dívida, para nos livrar de uma situação de enfermidade e para destruir todas as obras das trevas. Porque a Bíblia diz assim, que foi para isso que se manifestou os filhos da luz, para destruir as obras do diabo. Amém? Pode colocar um louvor, se coloque de pé para a gente orar. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que foi ministrada. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o que nos traz clareza, o que nos traz vida é a tua palavra. É muito bom quando nós pulamos, dançamos, corremos, mas, Pai, nós sabemos que no dia mau, quando a pressão vier, é o quanto nós temos dentro de nós da tua palavra. É esse rema que nos vai fazer crescer, é esse rema que nos vai fazer avançar, Pai. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, porque eles abriram mão de um descanso nas suas casas. Hoje, uma quinta-feira, Pai, eles decidiram vir a esse encontro marcado pelo Senhor, para ouvir a tua palavra e para receber com mansidão no coração. Muito obrigado, porque eu sei, Pai, que a tua palavra germinará e crescerá cada vez mais no coração de cada um. Muito obrigado pelo nosso crescimento, muito obrigado pelo meu crescimento, Pai, pelo avanço na tua palavra, de conhecimento, de prática e de amor, porque nós sabemos que maior de todos os dons, o que vai permanecer é o amor, Pai. E é através do amor que o Senhor nos resgatou, porque a tua palavra diz em João 3,16 que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Hoje nós temos a vida eterna em Ti, e nós temos a certeza, a convicção da nossa salvação. Nós não temos dúvida que se partirmos hoje, nós estaremos com o Senhor. Muito obrigado, Pai. E se ainda existe alguém aqui que não compreendeu corretamente, inteiramente a respeito disso, eu declaro os olhos do coração iluminados para compreender e saber tudo o que Deus tem preparado. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. Muito obrigado por entendimento chegando. Muito obrigado, Senhor, por saúde no nosso corpo. Como o diabo, Pai, tem semeado enfermidades em toda essa geração, em toda essa humanidade. Mas nós seremos livres. Eu declaro pessoas livres, em nome de Jesus, de toda depressão. Eu declaro pessoas livres de toda doença sanguínea. Eu declaro pessoas livres de toda doença crônica. Eu declaro em nome de Jesus sobre a vida dos meus irmãos: ninguém terá nenhuma doença hereditária, porque hoje nós estamos em Cristo, e em Cristo nós temos plenitude e saúde. Obrigado, porque nós vamos viver longos dias nessa terra, Pai. Muito obrigado, porque esses longos dias nessa terra será de saúde no nosso corpo,
será de provisão na nossa mesa, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Muito obrigado por ser o nosso Pai. Muito obrigado por ter nos dado a filiação em Cristo. Como é bom ter um Pai para chamar de Pai. Ainda que muitas vezes o Pai natural não deu todo o amor necessário, o Senhor nos amou e o Senhor é um bom Pai. O Senhor nunca nos abandona, nunca nos desampara. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esta igreja, por essa visão. Eu amo essa igreja. Muito obrigado, porque eu amo ser pastoreado pelo pastor Romeu, Pai. Muito obrigado, porque eu estou no lugar certo, com as pessoas certas. Muito obrigado pelos meus irmãos que o Senhor colocou ao meu redor. Muito obrigado, Pai, por essa casa. Muito obrigado pela vida das pessoas que ainda vão chegar. Oh, meus irmãos, vocês são muito bem-vindos nesse lugar. Eu ainda vou oferecer café para muita gente. Eu ainda vou lavar xícara para muita gente. Obrigado, Pai, porque eu ainda vou estar sentado ouvindo muitos de vocês aqui ministrando. E eu também vou receber, assim como vocês hoje estão recebendo de mim. Muito obrigado pela vida daqueles, Pai, que se afastaram desse lugar, mas que pertencem a esse lugar. Eu chamo vocês de volta. Em nome de Jesus, nenhum desse lugar vai se perder, nenhum desse lugar vai ter falta. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Amém. Aleluia, aleluia. Eu quero te encorajar a gente a continuar cantando essa canção. Porque sabe, gente, deixa eu falar algo pra você de verdade. Eu estava orando essa semana, muita pressão, muita coisa acontecendo. E eu falei pra Deus, eu falei, não, Deus, chega. Deixa eu abençoar o teu povo. Me dá uma palavra, algo que venha colocar esse povo pra cima mesmo, para que eles venham entender quem eles são, o que eles têm. Essa palavra é imutável, é infalível, ela funciona. E eu sei que esse culto hoje, gente, foi um marco, aleluia, na nossa história. Um marco na nossa história, porque é uma revolução de identidade. Pega isso, pelo amor de Deus. Revolução de identidade. Porque quando o profético diz: aumente a sua visão, a gente não está falando só de quantidade. Não é eu estava crendo para 10 e agora eu vou crer para 100. Mas quando o profético diz aumenta a visão, fala de a gente pensar em conformidade como Deus pensa. Então a primeira coisa que acontece na nossa vida é essa revolução de identidade. Então agora eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu posso. Então fala de identidade e de propósito. Antes de entender isso, acontece em nós essa revolução, identidade e propósito. E agora eu penso de conformidade como Deus pensa. Amém? Está comigo? E quando eu penso de conformidade como Deus pensa, eu posso ouvir de Deus como Deus disse para Abraão em Gênesis 13. Ei, agora você se separou de Ló, aquilo que te prendia. Ergue os teus olhos e vê. Você pode erguer os teus olhos e ver? E começar a pensar em algo maior, em algo melhor. Sabe, como o Marco disse, a nossa boca tem autoridade. Nós reinamos em vida. Eu quero te encorajar para o que Deus tem para fazer hoje na sua vida, nesse final de semana, nesse domingo. A gente deve ter expectativa do que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós vivemos o melhor de Deus. Amém? Você está comigo? Aleluia. Nós não estamos aqui para brincar de igreja como nós temos dito, mas é porque a gente vive isso. E ele já disse tudo a respeito. Ninguém aqui desse lugar vai ser doente, ninguém desse lugar vai passar necessidade. Nós temos confessado isso, nós estamos no melhor lugar. Aquilo que eu tenho colocado no grupo se torna uma verdade para nós. Nós somos
Você pode repetir algo comigo? Fala assim: minhas contas estão pagas. Eu não sou doente. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos extraordinariamente prósperos, extremamente abençoados, altamente favorecidos, abundantemente supridos, completamente sarados, divinamente capacitados, intimamente inspirados, totalmente guardados e protegidos, incrivelmente corajosos, demasiadamente sábios. Quem é o diabo para falar alguma coisa contra a gente? Ó morte, aonde que está a tua vitória? Onde que está o teu aguilhão? Você já perdeu, Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, gente. Deus é bom, aleluia. Você pode se assentar dando um glória a Deus aí. Oh, aleluia. Aham. Entenda algo sobre a autoridade. Como ele disse, a autoridade está revestida no nome de Jesus. No nome de Jesus. Não está ligada ao tom de voz. Porque tem muita gente que grita, mas não tem autoridade. E a gente sabe quem tem autoridade, porque às vezes quando a mãe da gente olhava para nós, só o olhar dela já fazia a gente sentar e ficar quieto. Amém? Você lembra? Aleluia. Não é? E sabe dessas coisas. Então a autoridade está no nome de Jesus. Eu não estou dizendo que a gente não possa às vezes falar com mais força ou não. Não é isso. Mas a autoridade está revestida nesse nome. E quando a gente sabe agora que é nosso, a gente pode desfrutar daquilo que Ele garante. Está comigo? E hoje, a gente vai agora dizimar e ofertar. Mas eu entendo que a gente pode aprender também com as pequenas coisas. Eu vi isso, gente, no site Amigos da Natureza. Agora escuta isso, olha que interessante. O site Amigos da Natureza disse que os cientistas... Olha para você ver, precisou de cientista para isso. Os cientistas descobriram que as formigas, elas pegam semente e armazenam na terra para elas terem o que comer. Eu fiquei pensando, nossa, precisou de um cientista para isso? Porque cientista, eu já sabia isso desde criança. Eu nem vou trabalhar na Gerdau como engenheiro, como ele disse, mas eu já sabia, né? Mas agora o que fica interessante é que os cientistas descobriram que a formiga, quando ela leva essa semente para baixo da terra, para armazenar para a comidinha dela, né? Ela divide essa semente no meio. Ela separa essa semente no meio. Por quê? A formiga sabe que uma semente, quando ela é dividida em duas partes iguais, mesmo ela estando em um ambiente favorável, que é a terra, ela não vem a germinar. Aleluia. Silêncio, mas eu imaginei mesmo. O que tem a ver isso com dízimos e ofertas? Às vezes a gente divide a nossa semente quando deveria entregar um valor que Deus nos comunica, e a gente separa ela, dividindo, entregando a metade, ou inferior àquilo. Olha que interessante, as formigas já sabem disso, e elas colocam lá, dentro da terra, um ambiente favorável para que a semente venha germinar, mas elas dividem a semente, pica ela, porque sabe que uma semente repartida não vai prosperar. A semente precisa ser plantada inteira. Provérbios no capítulo 6 e no verso 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Antes, quando eu li esse versículo, eu pensava que era só a respeito da preguiça de alguém que não vai prosperar, porque não tem coragem de levantar, de ir trabalhar e tal. Mas hoje, entendendo a sabedoria das formigas, no sentido de separar a semente quando elas guardam na terra, eu entendo que esse versículo diz que não está falando só sobre preguiça, mas ela diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Sim, está falando de trabalho, mas diz, considera os seus caminhos e sê sábio. Dá para aprender alguma coisa com a formiga? De que ela não divide a sua semente, de que ela faz o que tem que ser feito por inteiro. Se a gente for ler o verso 7, então, a gente ainda vai ver que ela não tem nem patrão, não tem nem um chefe que fica falando para ela, você precisa fazer, você precisa realizar. Ela vai lá e faz. Por que a gente, às vezes, ainda no culto tem que falar sobre essas coisas? A gente precisa falar essas coisas porque se deixar, às vezes, sem falar, sem fazer, eu sei que muita gente, às vezes, não entende, não sabe, não é revelação para ela, então ela não vive aquilo, está tudo certo, mas a gente precisa ensinar. Se a gente não ensinar isso, eu sei que muito crente vai perecer, não vai desfrutar de prosperidade, que é a vontade de Deus. Olha que interessante, eu estava vendo esses dias também,
um dos trabalhos da fotossíntese, que é um processo que a planta faz, o que é a fotossíntese? Uma das coisas básicas que é, nós respiramos oxigênio e liberamos gás carbônico. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente respira, essa puxada que você deu, você trouxe oxigênio para dentro do seu pulmão. Quando você solta, você liberou gás carbônico. A fotossíntese é o processo que as plantas fazem, só que é o contrário. Ela pega o gás carbônico e libera o oxigênio. Está comigo? Olha que interessante. Os cientistas, de novo, no site Amigos da Natureza, descobriram que esse trabalho da fotossíntese é feito, na sua grande maioria, na parte da manhã. E é feito por moléculas que estão nas folhas das plantas. E durante a noite, essas moléculas que estão nas folhas das plantas, elas se fecham. Então isso nos faz entender que todo o ar que a gente respira à noite foi um trabalho que alguém fez durante o dia. Amém? Está acompanhando? E o que é interessante é que, na manhã, quando essas moléculas das folhas vão se abrir, é pelo canto dos pássaros. É a vibração do canto dos pássaros que auxilia com que essas moléculas venham se abrir para produzir oxigênio para nós. Isso me faz entender de novo a palavra que diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Me faz entender também quando Jesus disse em Mateus 6, vai olhar os pássaros. Às vezes a gente se irrita com a maritaca gritando de manhã, mas ela está salvando a nossa vida. Aleluia. Então não está falando só de alguém despreocupado, mas alguém que está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. E quando alguém faz aquilo que foi chamado para fazer, ele produz vida para os outros. Está despreocupado, está realizando. Então eu vejo que a gente pode aprender muito com a sabedoria de Deus. A Bíblia chega a dizer, ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quanta coisa a gente aprendeu hoje, com o passarinho e com a formiga. Aleluia. E eu sei que a gente está em um bom lugar para aprender a prosperar também. É a vontade de Deus que a gente venha prosperar. Por isso, eu não vou andar preocupado com as coisas, pelo contrário, vamos para cima do que tem que fazer. Você pode ver lá, nós já começamos a pintura lá do galpão ali atrás, aleluia. Não, está passando a massa ainda, né, Marcelo? Aleluia. Logo já vai estar aquilo lá pintado, vai sair esse telhado aqui da lateral, em nome de Jesus. Hoje eu já comprei outro ar-condicionado para colocar ali no fundo, hoje. Então por esses dias ele já vai chegar aí, o pessoal da mídia não vai ficar mais suando tanto ali, aleluia, já vai ter. Então, todas as coisas, gente, como a Maria disse, as coisas não têm livre-arbítrio, elas têm que vir para a nossa mão. Entende isso? Todas as coisas. A gente precisa exercer autoridade sobre as coisas. Salmo 115 diz o quê? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. O ouro está no céu ou está na terra? Está na terra. Não que não tenha ouro no céu, eu sei que tem, que a gente vai andar em ruas de ouro, mas tem ouro na terra. E se tem ouro na terra, a terra tem que obedecer, porque Deus deu a terra para nós. Então se a terra tem que obedecer, esse ouro tem que estar na mão de quem? Dos crentes. E eu sei que a gente tem que chamar esse ouro. Você pode repetir algo comigo? Fala assim, ouro, venha para minha mão. Aleluia. Quantas vezes você já chamou ouro hoje? Aleluia. Exercendo autoridade sobre as coisas. Ai, pastor, não pensei nisso não, aleluia. Mas percebe que a gente tem essa autoridade, não usufrui, e aí depois reclama porque que algumas coisas não acontecem. E a maior autoridade que um homem pode exercer, primeiro, é sobre ele mesmo. E esse é um momento que a gente exerce autoridade sobre os nossos pensamentos, porque esse é um momento em que agora, enquanto a palavra está sendo semeada, a não compreensão dessa palavra faz com que o diabo venha roubar, e talvez até já esteja semeando coisas, porque diz a palavra que ele semeia o joio junto com o trigo. Enquanto a gente está falando essas coisas, fala, mas isso é bobeira, isso não funciona, isso não é assim. Eu sei que é, porque eu também já pensei assim. Aleluia. Mas eu tenho visto pessoas nesse lugar, eu não estou falando de gente que a gente não conhece.
Eu não estou falando de um testemunho que eu li no livro. Eu não estou falando de testemunhos de pessoas que a gente não conhece. Deixa eu ler uma frase que o Marco falou sobre autoridade hoje, que eu achei interessante. Só pelo nome do livro você já devia se empolgar de querer ler. O nome do livro, escrito por Bill Johnson, é Quando o Céu Invade a Terra. Aleluia, olha o nome do livro. Aí já fica empolgante. Olha o que Bill Johnson disse nesse livro. É anormal que um cristão não tenha apetite pelo impossível. Está no nosso DNA o anseio para que as impossibilidades que nos rodeiam se curvem ao nome de Jesus. Aleluia. Então agora a gente sabendo que a gente tem autoridade, de que a gente tem o DNA de Deus, quando a gente vê uma impossibilidade, ao invés de a gente ficar com medo, a gente tem que ir, rapaz, eu quero aquilo agora. Pois é, o diabo não falou que não ia dar certo, pois agora eu mordo o beiço e ele que vou dar na cara dele. Vou dar na cara dele. Aleluia. E eu digo, vai dar certo. Vai aumentar. Vamos desfrutar do melhor dessa terra, em nome de Jesus Cristo. Quando ele falou que não ia dar, é agora que vai dar o dobro, em nome de Jesus. E o diabo vai ter que soltar o que é nosso. De verdade, soltar o que é nosso. Você está comigo? Então, se você precisa de um envelope, você pode levantar sua mão. Os diáconos e as diaconisas, aleluia, vão passar por aí. E aí a gente pode fazer isso ali, através da maquininha de cartão também. Eu só peço que você venha, se for optar por fazer via Pix, enviar o comprovante para a Luciana, para que a gente venha saber que esse recurso é aqui para a igreja de Moreira César, porque esse Pix aí é da conta da igreja de Guaratinguetá, e por enquanto nós usamos a mesma conta junto com eles. Seria uma honra para nós, claro, semear na igreja de Guaratinguetá, mas nós temos também um monte de conta para pagar aqui e um monte de coisa para fazer, então por isso a gente pede que você envie para ela, não porque a gente quer saber o que você fez, até porque eu não preciso saber, é Deus quem precisa saber, está comigo? Aleluia. Então você pode ficar de pé para a gente orar, aleluia, E hoje, Pai, sabendo sobre a autoridade, em nome de Jesus Cristo, que está no nome de Jesus, nós falamos na autoridade do nome de Jesus, sobre essa região, sobre essa cidade, e eu posso dizer, cidade de Moreira César, onde a palavra de Deus chega, o melhor de Deus acontece, e nós falamos em nome de Jesus, Satanás, solta o nosso dinheiro, solta as nossas coisas, se tem um dinheiro, se tem algo que é nosso, que está preso com alguém, ou em algum lugar, nós damos uma ordem a você, solta-te, arranca-te, e venha para a nossa mão, em nome de Jesus Cristo, e nenhuma doença vai ficar no nosso corpo, nada vai impedir o crescimento e o avanço dessa igreja e do reino de Deus, do propósito divino e da visão celestial. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque tudo o que precisamos, equipamentos, recursos, nós chamamos, nós dizemos, haja o melhor dessa terra nesse lugar. Obrigado, Pai, porque nós vamos ser surpreendidos pela Tua bondade e pela Tua fidelidade. Nós somos a manifestação da sua bondade, nós somos a materialização da sua vontade, e nenhum recurso dessa terra vai ficar sem chegar na nossa mão, para que o reino de Deus venha avançar. Obrigado, Pai, porque a tua palavra garante que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então eu sei que exatamente agora, céus e terra estão se movendo, estão trabalhando. Obrigado pelo serviço dos anjos, trabalhando a nosso favor e trazendo recursos, provisão, coisas que precisamos, Pai, para o cumprimento de toda essa visão celestial. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? E fala de novo, minhas contas estão pagas. Oh, aleluia. Agora você pode trazer para cá com alegria e com as contas pagas. Aleluia. Alguns recadinhos do coração, para que a gente venha encerrar. Você pode se assentar, por favor. É alguns mesmo, né? Olha o tanto que tem aqui, aleluia, tudo isso. Eita. Eu vou ser rápido, tá bom? Dia 5/10, o aniversário da igreja, num sábado, às 19 horas. Você não pode faltar, você está convocado para estar aqui nesse dia. Não é só porque é o aniversário da igreja, não, gente. Também porque a gente descobriu pela palavra que a unção que a gente honra é da unção que a gente recebe. E quem vai estar aqui é o pastor José Roberto. Esse homem é o que iniciou essa palavra da fé aqui no Vale do Paraíba. Ele veio para cá, para o Vale do Paraíba, mais especificamente para a cidade de Guaratinguetá, quando não havia nenhuma igreja do Verbo da Vida no Vale do Paraíba.
E olha quanta coisa aconteceu. Eu quero encorajar que essa unção apostólica vai estar aqui. E quando essa unção chega, as coisas são destravadas. Eu estou crendo de verdade que coisas vão ser destravadas nessa igreja, destravadas na sua vida, por você reconhecer e honrar essa unção. Em nome de Jesus. A festa das crianças acontece no sábado também, dia 19/10. Vai ser das 10 da manhã às 5 da tarde. Isso mesmo, Bia? Das 10 da manhã às 5 da tarde. Todo mundo que está aqui está super convidado. Vá mesmo, dê o seu nome ali para a Bia. Vai ser um dia maravilhoso, bem divertido. Das crianças, João. Isso mesmo, aleluia. Isso mesmo, tá certo. Se você é membro dessa igreja, pega ali no fundo a sua ficha de membro com a Aline e com a Luciana. Elas estão ali porque a gente precisa contabilizar mesmo as ovelhinhas desse lugar, aleluia. Para que a gente venha saber o que está rolando, se a gente precisa de mais cadeiras, se não. Porque como o Marco disse, é uma verdade. Se todo mundo que vem nessa igreja decidir vir no mesmo culto, a gente sabe que vai lotar todas essas cadeiras que estão aqui. Amém? Então, se tem algum grupo de WhatsApp que vocês combinam, hoje eu vou, hoje eu não vou, não me coloca lá, que senão eu vou desfazer esse grupo, aleluia, que é para ninguém saber mesmo, que é para todo mundo vir. Terça, agora dia 24, nossa primeira reunião de homens, aleluia, papo testosterona, venha, às 8 da noite, vai ser um dia maravilhoso. A matéria Vida de Prosperidade ainda está aberta. Não está mais? Acabou? Então amanhã não tem aula do Rema. E segunda-feira é prova. Então, gente, é isso. Aleluia. Matrículas estão abertas. 20% de desconto. Alguém até me perguntou, né? Se eu posso pagar a matrícula agora com desconto e eu já começo a pagar a mensalidade? Não. Você pode fazer a matrícula agora com 20% de desconto, mas a mensalidade você só começa a pagar o ano que vem mesmo, quando começar as aulas, tá bom? Para por aqui, muito recado, o resto a gente dá no domingo. Então, beijo no coração, amo vocês, se prepare para boas notícias chegando, exerça autoridade sobre o seu armário, vai lá e fala com o seu armário, você vai receber roupas novas. Fala com a sua geladeira, exerça autoridade sobre ela e fala, você vai receber Danone, leite, sucrilhos, carne, de frango, de peixe, eu nem sei se guarda sucrilhos na geladeira ou não, mas porque você está exercendo autoridade, as coisas vão ter que chegar, e em nome de Jesus, fala lá com o seu closet, sapato novo, coisas novas, que as coisas vão vir. Quando você andar pela cidade aí, se você vê alguma coisa na vitrine, você fala, você vai me vestir roupa. Você vai lá para minha garagem, carro. Hoje eu passei diante de um carro e vi ele, e ele vai ser meu, em nome de Jesus. Ele pode até não saber ainda, mas ele vai ser meu, em nome de Jesus. Amém? E vai ser assim na sua vida também. Desfrute mesmo do que Deus tem. Sonhos vão ser realizados. Eu já estou sabendo que tem gente fazendo as coisas aí, e arruma daqui, arruma dali, crendo para, tecnologia de ponta. Vai ser assim na sua vida, se prepara. Em nome de Jesus, amém? Então, beijo, até.